obrigado por esse contato ao vivo, por vídeo, com a Band FM Sorocaba e para mais de 40 cidades da nossa região. Boa noite ao senhor. Muito boa noite, Lucas Pedroso. Eu que estava dizendo da minha gratidão pela honra e o privilégio que vocês da Band FM de Sorocaba me dá de falar todo esse pedaço importante do Brasil. Não é? Talvez vocês não deem o devido valor, mas eu que conheço o Brasil com o meu coração, sei que Sorocaba é uma das cidades mais importantes do interior brasileiro. Sorocaba sozinha tem uma economia mais importante do que pelo menos 6 capitais brasileiras e lidera naturalmente toda essa região do sudeste de São Paulo. Portanto, agradeço a você e ao Paulo Roberto o privilégio de cumprimentar essa gente querida. Claro que eu vou começar, para muitos poderia ser o último questionamento, mas vamos ser logo o primeiro. As pesquisas eleitorais têm mostrado, e o senhor, alguém que já está nesse cenário de concorrer à presidência da República há muitos anos, as pesquisas têm mostrado o ex-presidente Lula na primeira posição, as pesquisas têm mostrado o atual presidente Jair Bolsonaro na segunda posição, e essas pesquisas têm colocado o senhor na terceira posição. Alguma chance de o senhor ficar pelo caminho, desistir, deixar, não passar nem para candidato, ficar só no pré-candidato e não seguir com essa candidatura? Não, eu tenho um dever de ser candidato desta vez mais do que nunca, porque acredito, e podemos conversar ao longo dessa nossa entrevista, o Brasil precisa, desesperadamente de construir um caminho que desarme essa confrontação de ódios e paixões despolitizados que estão nos levando para vivenciar a mais grave e longa crise da história brasileira. Deixa que eu lhe diga, pesquisa, para quem tem a experiência que eu tenho, é retrato. E a vida não é retrato, a vida, como vocês bons comunicadores sabem, a vida é filme. Então, se você tomar, por exemplo, as pesquisas no fim de fevereiro de 2018, elas não diriam nada do que acabou acontecendo de verdade ali no fim das eleições. Nenhum de nós dava a menor bola para uma pessoa então mencionada como Jair Bolsonaro, etc., acabou chegando. Como lá atrás, na história brasileira, outros momentos importantes foram assim. Por quê? Porque nesse momento, o que a população tende a refletir é muito mais um nível desigual de notoriedade, de conhecimento, de estrada, do que propriamente uma decisão amadurecida sobre aquilo que ela já preferiu. E a diferença disso a gente vê na distância entre os números espontâneos, que a eleição é uma menção espontânea, e a menção induzida. Portanto, se você tem hoje o Bolsonaro na presidência da República com 25%, significa que 75% do povo brasileiro não quer continuar como está. Se 75% não querem continuar como está e o Lula, nos melhores números, chega em 45%, significa que mesmo sendo mais conhecido, ex-presidente, odiado, amado, todo mundo tem opinião sobre o Lula, ele não consegue passar dos 45%, na melhor hipótese, tem muitos números que chegam ele a 40%, o que quer dizer que há 30% a 35% nesta partida do filme, procurando uma alternativa. E é nesse caminho que eu quero me colocar. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu quero falar rapidamente sobre economia. Afinal de contas, é uma pasta que o senhor domina muito. Queria que o senhor falasse principalmente dessa expectativa. Este ano o PIB já deve ficar abaixo da meta. Enfim, a inflação volta a subir, taxa de juros, taxa Selic subindo, a expectativa é que ela volte a subir. E agora nós estamos nesse conflito, nesta guerra envolvendo a Rússia com a Ucrânia. E aí eu pergunto para o senhor, o que é que vai sobrar para nós? E mais, o senhor, se fosse hoje o presidente do Brasil, que tipo de postura o senhor teria também com relação a esta questão? Veja, Paulinho, talvez essa seja a grande e grave questão que nós precisamos amadurecer junto ao povo brasileiro. E eu não digo isso apenas pela conjuntura. Se você reparar, eu sou uma pessoa que me dedico mesmo a estudar os problemas do Brasil há muitos anos. Eu administrei a economia do Brasil, tenho minha assinatura na cédula do Real, quando foi criado o Plano Real, eu era ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Real, e eu sei bastante bem, não é porque eu estou me presumindo melhor do que ninguém, não, é porque eu me dedico a refletir, a estudar, a acompanhar essas coisas. Então vamos olhar isso sob o ponto de vista dos grandes números. O Brasil, entre 1930 e 80, foi o país do mundo capitalista que mais cresceu no planeta. A China era aqui. O Brasil tinha, em 1980, 6 vezes o tamanho da produção industrial da China. 6 vezes. E nós crescemos 6,7% ao ano durante meio século em seguidos. Isso foi tangido por um projeto nacional de desenvolvimento que tinha 2 defeitos
Um era que dependia excessivamente de dívida externa, que na época era muito barata, de longo prazo, e a outra é que dependia de ciclos muito lentos de superação da sofisticação tecnológica. Eu estou falando para uma região extremamente moderna da economia brasileira, vocês são uma base industrial importante do país e sabem na alma o que é que eu estou falando para o bem e para o mal. Pois bem, quando esse modelo morreu ali em 1979, pela alta explosiva dos juros internacionais, a volatilização dos capitais financeiros, etc., etc., o Brasil tinha uma ditadura e não fomos capazes de amadurecer um grande diálogo nacional para construir um novo modelo. Perdemos a vocação de crescer e veja como isso é grave. Entre 1980 e 2010, o Brasil caiu para 2,6% de crescimento ao ano. Já o crescimento por cabeça praticamente paralisou e aí começa a tragédia do país. E entre 2010, tragédia final, e 2020, pela primeira vez em 120 anos de história econômica registrada, o Brasil cresce zero, uma década inteira, crescimento médio de zero. Com 20 milhões de novas bocas chegando, precisando de oportunidade, de atenção materno-infantil, de escola, de creche, de preparação para o trabalho, de oportunidade de trabalhar e de empreender. Então, se o país não cresce, nada disso tem solução, tem equação e a vida vai virando cada vez mais uma selva. Ora, se você olhar, me permita ser um pouquinho mais longo, Paulinho, vou chamar Paulinho, porque é como eu lhe vejo todo mundo chamando, né? Enfim, a gente que assiste vocês se sente meio íntimo, né? Porque vê todo dia, então não é que eu vejo todo dia, mas eu recebo um briefing aqui e vejo sempre vocês da Band Sorocaba, eu pego isso e vejo. Então, Paulo, o Brasil, se você olhar, mudou a retórica, mudou a cor da bandeira, mudou o partido político, a conversa foi grande, diferente e tal, mas o modelo é o mesmo. E esse é o problema. O modelo econômico brasileiro, desde o Fernando Henrique até aqui, é o mesmo modelo econômico. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação e agora teto de gastos. E o modelo de governança política também é o mesmo trágico modelo. Se você reparar, o Collor governou com essa gente que está hoje com o Bolsonaro e foi cassado. O Lula, o Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou eleição nacional. O Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. O Michel Temer foi preso, governou com essa gente. E agora o Bolsonaro, que prometeu que ia combater a corrupção do PT, se filia ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem de ser o cara a quem o Lula deu DENIT e que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão. Como o Roberto Jefferson, aliado radical do Bolsonaro, foi o cara a quem o Lula deu os Correios para ele roubar e deu origem ao escândalo do Mensalão. Não é? Então, repare, nós precisamos colocar isso em perspectiva. Então, qual é o lado trágico da história? O lado trágico da história é que o cenário internacional está profundamente agravado. O Brasil teve a moeda que mais se desvalorizou no mundo nos últimos 5 anos. O Brasil é o terceiro pior país do mundo em matéria de inflação. O Brasil é o quarto país do mundo em matéria de desemprego aberto e é disparado o primeiro do mundo em informalização da sua economia, impondo ao trabalhador médio, 70% do trabalhador, uma jornada precária que está impondo a ele 70 horas de jornada semanal de trabalho, contra o qual não recebe nenhum direito, nem férias, nem 13º salário, e preparando 80 milhões de pessoas para, quando chegar a velhice, não ter nenhuma cobertura previdenciária. Isto é o tamanho do abacaxi que o Brasil vai ter que descascar para virar esse jogo. Tem saída? Tem. Mas isso exige um enorme esforço de envolver a consciência mesma do povo brasileiro, até o povo mais simples, porque haverá uma etapa de sacrifício. Esse sacrifício terá que ser repartido de uma forma justa. Os ricos vão ter que pagar uma conta mais cara do que estiveram dispostos a pagar ao longo de toda a história recente do Brasil, mas a saída exige esse entendimento, sem o que nós vamos ficar. Vota no Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a tragédia econômica do PT, e agora, frustrado com o Bolsonaro, todo mundo está sendo chamado a votar no Lula e no PT para se vingar do Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais isso. Você ainda não me respondeu a postura que você teria caso fosse presidente nessa questão Rússia e Ucrânia. Sim, eu não pensei que você estava perguntando exatamente isso. Me permita então completar. Totalmente diferente do que está aí. Olha, a ordem internacional hoje, desde o fim do colapso da União Soviética, é uma ordem unipolar com a tendência imperialista dos norte-americanos em aliança umbilical com os europeus. Diante disso, qual é a postura de um país como o nosso, que é uma potência intermediária extremamente fragilizada e dependente de tecnologias externas, de mercados externos, de uma série de questões sensíveis, inclusive que nós vimos aí na pandemia,
o Brasil dependendo de respiradores e dependendo de princípios ativos de vacina, porque destruíram a nossa condição de autonomia tecnológica ao longo desses últimos anos de demagogia e de incompetência no governo brasileiro. Todos eles. Eu quero dizer isso com muita clareza. Então, veja, onde é que a gente vai quando tem uma confusão dessa e com esse nível de hipocrisia internacional? A gente vai para os princípios. A gente recorre à sabedoria dos maduros, daqueles que construíram a reputação brasileira como uma nação respeitada. E quais são os princípios? Solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, autodeterminação dos povos, por uma ordem internacional assentada no direito e na não violência, e por um mundo multipolar. O que quer dizer concretamente? Condenar, sem qualquer dúvida ou dubiedade, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e no passo seguinte lembrar o grande contexto onde essa invasão ocorre, que é esse cenário de imperialismo que impulsiona a OTAN até as fronteiras da União Soviética, num anacronismo absolutamente descabido, porque o Pacto de Varsóvia, que era o pacto militar liderado pela extinta União Soviética, não existe mais. Portanto, condenar a invasão, isso é obrigação de um país como o nosso, mas, ao mesmo tempo, repetir que nós somos a favor de uma ordem internacional assentada no direito. Por exemplo, essa mesma resposta poderia ter sido dada quando os americanos invadiram o Iraque. E, em qualquer circunstância, o Brasil tem que recuperar sua autonomia. Deixa eu lhe dizer o que é que eu estou falando. Além de uma indústria potente, São Paulo é um agronegócio importante. Pois bem, o Brasil destruiu a sua indústria de adubos e de fertilizantes, Paulo, e nós estamos importando a agricultura mais pujante do mundo, importa os fertilizantes, 80% dos fertilizantes que a gente usa importa do estrangeiro, sendo que 1/4 disso vem, sabe de onde? Da Rússia. E simplesmente os preços vão explodir, e se esse conflito tiver duração continuada, como infelizmente parece que vai acontecer mais longo esse conflito do que agora, simplesmente vai desabastecer o mercado brasileiro de fertilizantes. Veja onde nós somos colocados por essa gente que nos governa. 18h32, estamos conversando ao vivo por Skype com o pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022, Ciro Gomes, do PDT. Ciro, vou voltar no assunto política, ainda que economia e política eles andam juntos a todos os instantes. Palanque de Ciro em São Paulo. Se fala que é um nome que nesse momento não está nem filiado. Se fala que é alguém que está num partido e pode, de repente, mudar de partido e vou apoiar esse nome. Se falou 2, 3, até 4. Conversamos recentemente, há cerca de 10 dias, com o presidente estadual do PDT. Também conversamos ao vivo aqui no Jornal da Band. Como vai ser esse palanque em São Paulo? O senhor tem falado muito do estado, está falando para uma região importante, como o senhor bem colocou, que é a região de Sorocaba. O que tem se conversado, se negociado a respeito de Ciro no estado de São Paulo? Lucas, para ser muito honesto com vocês, seus espectadores, eu diria a você, nesta altura, que eu também não sei. Mas, assim, eu posso repartir com vocês com toda a intimidade, né, aquilo que eu estou tentando construir. Mas eu digo que não sei, por honestidade e franqueza, porque São Paulo, se você reparar, a um só tempo é o centro da crise brasileira. 13 mil indústrias foram fechadas em São Paulo nos últimos 5 anos. Mais de 80 mil pontos de comércio foram fechados em São Paulo, mas São Paulo é também caminho para a saída da crise. Por isso, necessariamente, um projeto nacional de desenvolvimento, como o que eu defendo, necessariamente tem que ter uma centralidade em São Paulo. Não necessariamente do ponto de vista do jogo político partidário, mas vamos ver aqui o que está acontecendo. O Lula, se achando vitorioso, de véspera, de salto alto, já ganhou, não sei de onde ele tirou isso, mas é uma arrogância que eu conheço bastante bem, se refere como Jesus, se refere como Pelé, se refere como Fernanda Montenegro, se põe no lugar de Deus, assim, é uma coisa que eu conheço bastante bem, e como Lula se corrompeu e perdeu completamente a noção e a humildade. Deu-se ao desfrute com os barões, com os poderosos ricões aí com quem ele anda esses anos todos, nos seus jatinhos e mansões, e está desse jeito. Pois bem, o Lula achou que, já tendo ganho, tinha que faturar o governo de São Paulo nessa obsessão pelo monopólio de poder. E fez uma jogada absolutamente contraditória, que foi convidar o Alckmin, que ele identificou para o eleitorado do PT de São Paulo como arqui-inimigo, PSDB, o arqui-inimigo, 20 anos, radicalização, etc, etc. E o resultado prático, o Alckmin, sei lá se vai consumar isso ou não, por isso começa o não sei honesto, ninguém sabe o que o Alckmin vai fazer. Vai cair no canto do Lula, vai jogar sua biografia fora e aceitar uma contradição dessa natureza? Por quê? Porque o Lula está pensando em ganhar o governo de São Paulo com a mão do gato. Não é? Com a mão do gato significa num grande conchavo que tira o Alckmin favorito para o governo do Estado,
para ele eleger o poste que ele escolhe sempre que ele não quer que ninguém controle o poder real que ele quer monopolizar para si, que é o Haddad. Acabou de fazer isso em 2018 e nos deu o Bolsonaro. Portanto, e aí o Márcio França vai fazer o quê? Vai engolir, vai dizer amém? O Márcio França está dizendo nesse momento que não. Então, veja, o Dória é candidato a presidente, ele vai ter que se definir, tem que sair do governo de São Paulo agora. Sendo candidato a presidente, vai apoiar o vice-governador que ele retirou do DEM, que agora é a União Brasil, que vai ser o candidato, não vai ser o candidato? Ou veja a instabilidade que a política de São Paulo está vivenciando, e não é por acaso, é a crise grave que desestabilizou os pactos conservadores e que faz com que a sociedade de São Paulo, como a brasileira, esteja procurando alternativas e caminhos. E, infelizmente, com todo respeito, as lideranças não estão entendendo o tamanho dessa confusão. O que é que faço eu? Nascido em Pindamonhangaba, sabe, amante da história do Brasil, conhecendo todos os caminhos de São Paulo, eu estou dialogando, conversando com as lideranças de São Paulo. Praticamente todas. Ainda hoje eu troquei uma ligação telefônica com Aldo Rebelo, né? Tem um diálogo com o Kassab, tem um diálogo com o Márcio França, tem um diálogo com o Boulos, tem um diálogo, enfim, praticamente com essas forças todas que estão desacomodadas, na direção de, quem sabe, pela repetição do diálogo, a gente achar um caminho de grandeza para o Brasil que passa necessariamente, volto a dizer, pela construção de uma alternativa para São Paulo. Economia, esse assunto é o assunto que eu gosto de falar, sobre economia. Você falou que... Daqui a pouco eu já volto na política. Tá bom, o Ciro falou anteriormente da proposta onde os ricos deverão pagar um pouco mais, um ajuste mais social no país. Claro que isso pode e deve acontecer. Agora, nós temos esse atual governo com uma suposta reforma tributária congelada já há mais de um ano. Não se vota a proposta. Aquilo que foi colocado também, para quem analisou, não vai resolver absolutamente nada com o aumento de alguns impostos, como PIS, COFINS, enfim. O que você pensa sobre reforma tributária? Não saiu nem reforma administrativa, mas vamos focar na tributária. O que é que você pensa sobre essa reforma, já que para se fazer qualquer reforma, você também precisa ter apoio do Congresso, né? Isso, essa é a chave da inteligência da sua pergunta. Por que não passa reforma nenhuma se 100% dos políticos, da esquerda à direita, ao centro, à ultradireita, todo mundo, eu não conheço um brasileiro que diga, não, o sistema tributário brasileiro é bom, tem que ficar como está, não tem nada que mudar. Não, todo mundo por uma boca só diz, precisamos de uma reforma tributária. E a partir daí o imenso vazio, chega a gente ouve o barulho do grilinho lá, cri, 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 porque não tem a proposta. Da mão para a boca, o que está acontecendo? Uma crise fiscal monstruosa, uma geringonça que só existe no Brasil, metida aí, não é que foi o teto de gastos, que virou apenas um torniquete sobre a taxa de investimento. Porque o resto das despesas estão todas crescendo e para cumprir o teto de gastos, eles arrocham o investimento que desceu para o menor volume da história, simplesmente colapsando o motor do desenvolvimento brasileiro. Porque sem investimento público não tem investimento privado, pensando especialmente em infraestrutura e no desafio da superação do atraso tecnológico e científico do Brasil. O único candidato, olha que tragédia, que tem uma proposta escrita com começo, meio e fim, dizendo quem vai pagar, quanto vai pagar, qual é o risco político, quais são os grupos de interesse que serão prejudicados, se a gente pode chamar de prejudicados, para que aquelas maiorias populares sejam beneficiadas. Se eu estiver sendo muito longo, mas apenas para dar exemplos práticos, eu vou lhe mostrar como é que eu arrumo 3 trilhões com T de tapioca para financiar uma arrancada do desenvolvimento no primeiro decênio do país. Não comigo, eu não quero saber de reeleição e vou trocar minha própria reeleição pelas reformas que o país precisa. Depois conversaremos sobre isso nas perguntas do Lucas sobre política. E como viabilizar isso no Congresso, eu também estou com uma fórmula. Mas veja, primeiro, cortar 20% das renúncias fiscais. O que é isso? É um imposto devido, que por este favor, aquele outro, deixa de ser recolhido aos cofres públicos. Muitas vezes é um incentivo para ter vamos dizer, um retorno em emprego. Esse aí tem que ser mantido. Mas muitas vezes no Brasil, como infelizmente tudo, foi fruto de corrupção. Vou dar um exemplo para o seu ouvinte. Salmão, filé mignon e queijo suíço, mais 36 produtos de luxo como esse, são inseridos na cesta básica do pobre brasileiro para não pagar PIS/COFINS. Isso deixa de recolher aos cofres do governo 8 bilhões de reais por ano. Por exemplo, desculpe se for patrocinador de vocês, mas eu gosto de dar exemplo prático para as pessoas examinarem o que eu estou falando. A Localiza é uma empresa de locação de veículo. Quando você chega em Sorocaba e vai alugar um veículo da Localiza, quando você olha, a placa é de Belo Horizonte. Por quê?
porque eles conseguiram uma fuga de pagamento de imposto, uma evasão fiscal, né, que é uma renúncia fiscal ilícita, imoral, porque ninguém dá incentivo fiscal para a locadora de veículos, você dá para uma fábrica, né, dá para uma startup de ciência e tecnologia, porque é um risco muito grande, você tem que ter um prazo de maturação, etc. E a correspondência aí é o emprego ou o avanço tecnológico. A locadora de veículo não tem absolutamente nada. Pois bem, demos para ele o privilégio de comprar carro direto das montadoras, sem pagar os impostos que qualquer revendedora paga. Demos a ele o direito de desvalorizar esses carros com apenas 6 meses de uso e vender como se fosse desmobilização de patrimônio, abatendo o imposto, e o IPVA, que é recolhido para o Estado de Minas Gerais e metade para a Prefeitura, praticamente é isento, porque todos os carros do Oiapoque ao Chuí da Localiza são emplacados ficticiamente em Belo Horizonte, para fugir do pagamento de imposto. Então, estou dando exemplo prático, se eu cortar 20%, já tenho tudo bem estudado, eu arrecado 70 bilhões de reais por ano e acabo o déficit primário num estalar de dedos, sem muita complicação, porque aqui não há muita dependência de grandes negociações no Congresso Nacional. Depois eu proponho cobrarmos um imposto que o mundo inteiro cobra, e eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Itamar, já cobrei. O mundo inteiro cobra, meu irmão. Não há nenhuma razão para o Lula e o Fernando Henrique terem dispensado esse imposto dos grandes barões, que é o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então vocês dois são trabalhadores assalariados, vocês morrem com 27,5% de imposto de renda na fonte, não tem nem como escapar nem chamar o contador para fazer planejamento. Um camarada dono de banco, acionista, ganha 1 bilhão e 300 milhões por ano, um acionista minoritário da Petrobras bota 100 bilhões de reais no bolso esse ano, de dividendos, não pagaram 1 centavo de imposto. Só no Brasil esta aberração não acontece. Com uma alíquota de 15%, que já não é justa, mas vamos fazer só o cálculo que eu já fiz, eu arrecado mais 70 bilhões de reais. Lá se vai 70 bilhões de reais, com 70 bilhões de reais por ano, eu cheguei em 140. Depois eu estou propondo um tributo sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Sabe quantas pessoas nesse país que tem a pior concentração de renda do mundo eu atingirei se cobrar 0,5%, ou seja, 50 centavos a cada 100 dólares de fortuna, eu arrecado, eu atinjo 58 mil contribuintes e arrecado algo ao redor de 60, 50 bilhões de reais por ano. Lá se vai mais 50, 60 bilhões de reais por ano. Uma progressividade do imposto de renda, em que eu diminuo o imposto de renda para as faixas de classe mais baixa. Hoje, neste país, meu irmão, quem ganha R$ 2.050 já começa a pagar imposto de renda numa faixa de 15%. Eu vou melhorar a faixa de isenção e vou cobrar uma alíquota menor de 10% para poder criar uma alíquota maior de 35%. Se isso é novidade, não. O mundo inteiro faz assim e eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Itamar, já fiz assim. Veio o Lula com essa conversa fiada de esquerda, não sei o que e tal, e abriu mão do imposto de renda dos grandes. Percebe? E esse é um jogo de demagogia, enquanto o nosso povo está passando fome, dificuldades, pagando gasolina sem poder pagar, gás de cozinha sem poder pagar, a conversa fiada aqui de amor aos pobres só deixa para eles miséria e pobreza. Então, esse conjunto de providências que eu estou lhe mostrando está tudo escrito. Mas a grande reforma que nós precisamos fazer é uma unificação dos 5 grandes impostos sobre valor adicionado. Eu sei que é chato tecnicamente, mas eu preciso ajudar o povo a entender. Uma campanha não é um jogo de Chico contra Maria e Manel, personalidade bonita, conversa mole, slogan, musiquinha infernal. A campanha é um processo de educação do povo. A gente tem que fazer que a população vote em você, mas pelas suas ideias. Por quê? Porque quando você vota com as ideias, o camarada chega lá forte. E não tem deputado que resista a um candidato que foi eleito dizendo: eu vou fazer isso, levou as pancadas que tinha que levar e ainda assim o povo votou. Pronto. Nunca aconteceu no Brasil de um político chegar lá com uma ideia que foi apalavrada com o povo, dos políticos ficarem contra. Porque o primeiro instinto dos políticos é a sobrevivência, eles não vão contra a opinião pública. Então, repare bem, se nós pegarmos o Brasil, e só o Brasil no mundo, tem 5 impostos sobre valor adicionado: IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. 5. Eu pretendo unificá-los todos num único tributo chamado IVA. Esse tributo é destacado na nota, cobrado no destino, e este passo, por isso que não acontece reforma tributária nenhuma no Brasil, desfinancia os estados industriais mais importantes do país, que não dizem em cima da mesa, mas ficam contra as práticas do mundo inteiro. Se você vai para a Argentina, para a Europa, para os Estados Unidos, esse é o imposto que existe. Aqui não. Por quê? Porque para desenvolver o Brasil, nós concentramos, na crença de que isso depois ia melhorar, e nunca aconteceu,
80% da produção industrial do Brasil em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. E quando você cobra um ICMS lá, aqui no Ceará ou lá em Goiás, esse ICMS vem morrer com crédito na origem nos estados industriais. E eles estão todos quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão quebrados financeiramente. Portanto, eles não podem abrir mão de receita. O que é que eu estou pensando em fazer? Uma reestruturação de todas as dívidas desses estados e municípios, já com tudo estudado, de maneira que o IVA, sendo federal, vai ter um fundo de compensação para as perdas desses estados industriais. E esse fundo, o lastro dele, é deixar a própria receita. São Paulo, por exemplo, manda para Brasília entre 12% e 13% da sua receita corrente líquida todo mês. Se eu fizer um acerto com São Paulo para ele vir em apoio da reforma e eu deixar esses 12%, 13%, ou parte deles, 7%, 8%, desde que seja condicionado a um projeto de investimento, eu ajudo o país a voltar a crescer, ajudo São Paulo a não ter medo de uma reforma tributária moderna para o país. 18 horas e 46 minutos, relógio não para, o tempo está passando. Daqui a pouco vamos precisar ir para mais um comercial. Estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022, Ciro Gomes, do PDT. Agradecer a nossa audiência pelo FM 102.7 para Sorocaba e mais de 40 cidades da região. Hoje não vamos nem tocar no nosso WhatsApp, muita gente participando. Muito obrigado pelos likes, pelos recados, pelo chat ao vivo do YouTube. Muita gente também ligada, assistindo nesse momento. Já caminhando, o tempo está passando rápido para o final dessa entrevista, mas vou pegar algo que o senhor mesmo disse. Pesquisas, elas mostram um retrato, mas a questão toda é um filme. Como mudar esse retrato que te coloca numa terceira posição para, no final desse filme, ser Ciro Gomes, independente com quem, num segundo turno, numa eleição presidencial? É apostar na inteligência do povo, ter paciência, humildade e disposição para o trabalho. Eu hoje acordei às 6 horas da manhã, já essa é a 6ª entrevista do dia, né? Tenho me esforçado para reunir uma equipe, para estudar, chega a ser chato, como eu acabei de ser, mostrando como é que faz o IVA, como é que paga a transição. A maioria esmagadora das pessoas, não é culpa delas, não entenderam nada que eu falei. Eu apenas estou querendo mostrar que o Brasil, se não ficar na lambança, sabe, no slogan, na musiquinha infernal, no foguetório, no ódio, na paixão, tem saída para resolver o problema. E a gente tem que forçar os candidatos a fazerem isso. Portanto, na minha crença, o que eu tenho que fazer é, com toda a serenidade, com toda a humildade, pedir a Deus, sabe, que ilumine a minha palavra, que ilumine essa grande nação, para que eu possa tocar o coração do brasileiro e a gente mude. Porque ficar, sabe, votando no Bolsonaro para protestar contra o Lula e o PT, e agora votar no Lula e no PT para protestar contra a decepção do Bolsonaro, isso é uma bola de chumbo amarrando o Brasil ao passado, que nós precisamos levantar o país numa grande rebeldia da esperança, que é o que eu estou chamando as pessoas, e eu confio muito que porque as ideias elas têm um tempo para amadurecer, e eu acho que essa ideia de procurar um caminho novo está ficando cada dia mais forte. Emendar mais um questionamento, Paulinho vem com mais um, nós temos 5 minutos. Meu questionamento é, ainda que possa ter uma tese muito longa, mas estou pedindo ao senhor, nós temos 5 minutos para mais um questionamento do Paulinho também. A questão das federações envolvendo os partidos, como o senhor tem enxergado isso, e mais do que isso, o nome do vice do senhor passando por isso, por um acordo, por uma aliança, por uma federação, como o senhor tem trabalhado essa questão do vice com relação a se unir a outros partidos ou a um outro partido? No meu caso, como eu sou um rebelde, estou contra aí essas duas grandes forças que estão tentando, uma se apoiando na outra, impor o povo brasileiro votar no coisa ruim para não votar no coisa pior, eu só vou escolher o meu vice lá perto de julho. E isso por quê? Porque eu quero ver, não é, como é que as coisas vão encaminhar nesse punhado de contradições, que esse conchavão que o Lula tentou fazer e que não vai dar certo. E nem é o que interessa ao país. Esse conchavão é a vontade do Lula de fazer com que todos nós votemos nele, tapando o nariz, esquecendo todas as brutais contradições morais e econômicas dele, só porque o Bolsonaro virou uma espécie de espantalho para muita gente que hoje está chocada com as contradições do governo Bolsonaro. Então eu vou ter toda a paciência. Por enquanto, o que é que eu posso lhe dizer? Eu estou conversando bastante a miúde com todos esses pedaços de forças no Brasil que não estão felizes com essa redução do processo político e econômico e do debate brasileiro a essa despolitização odienta que só vai resultar num país mais dividido, mais profundamente dividido, brigando, dissolvendo famílias e amigos pela internet. Enfim,
Por exemplo, o DEM, eu tenho conversado bastante com o governador Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, ACM Neto. Por exemplo, PSD, eu tenho conversado bastante com o Kassab. PSB, eu tenho conversado com o Márcio França, por exemplo, enfim, com o prefeito de Recife. E assim tem sido a construção de um diálogo de alguém que tem muita experiência, como eu. Não é? Eu não tenho o direito de pedir ao povo brasileiro para ser a nova política, pelo contrário. Eu sou o mais experiente, o mais vivido, não é? Já estou com os cabelos brancos aqui, e o que eu ofereço ao povo brasileiro é uma vida limpa, um projeto com começo, meio e fim, e uma vida que mostra que o que eu prometi eu cumpri todas as vezes que eu tive a oportunidade. Para a gente finalizar, duas questões importantes, mas antes só um abraço, que o presidente do PDT local em Sorocaba lhe mandou um abraço. O Kleber Brizola, acompanhando aqui a entrevista, lhe mandando um abraço. Mas são duas... para Kleber Brizola, meu irmão Brizolinha, e um abraço se você abriu aí a oportunidade para a Jussara Fernandes, que vai ser a nossa candidata a deputada estadual aí na região. Exatamente. Ciro, duas questões. A questão, como é que você enxerga hoje o relacionamento do STF com o governo? Se existe mesmo muita interferência? Qual a sua posição com relação a esse assunto? E já que você disse que abriu o diálogo, conversou com um, conversou com outro, você senta para conversar, por exemplo, com o Sérgio Moro? Não, nem a pau, Juvenal. Por quê? Você sabe, eu até topo conversar com o Bolsonaro se for para dizer para ele, na lata, como eu o desprezo e como eu o considero o pior presidente que a história republicana brasileira já produziu. Passou a Dilma de ser o pior presidente do Brasil. Mas o Sérgio Moro, para mim, é um inimigo da República. Sabe, um juiz que usa a sua toga para condenar um político e depois ser ministro do outro, esse camarada e ainda mais com 14 visitas à sede das instituições de inteligência americana, sai do governo e vai trabalhar numa multinacional, ganha 3 milhões e 600 mil reais em dólar por 10 meses de um trabalho estranho para uma consultoria americana, cujo faturamento no Brasil vem de administrar massa falida das empreiteiras que ele, Sérgio Moro, quebrou. Esse camarada é um inimigo da República que nós temos que desmascarar e tratar os outros como adversário. Esse é um inimigo da República que eu quero ver denunciado, desmascarado e cumprindo pena pelos crimes que cometeu contra o Brasil. 180 mil brasileiros perderam o emprego porque o Sérgio Moro confundiu CNPJ com pessoa física. Nenhuma empresa é corrupta. Quem é corrupto são pessoas. E ele protegeu as pessoas e destruiu as empresas, curiosamente aquelas que os americanos queriam que fossem destruídas. Portanto, eu o tratarei sempre como inimigo da República e pouco me importa a consequência, vou denunciá-lo ao povo brasileiro. Entretanto, veja, para conversar sobre o Brasil, eu não tenho nenhuma dificuldade de tratar com as pessoas diferentes de mim, desde que elas tenham legitimidade e decência, não é? E compromisso com o Brasil. E o STF? Bom, o STF é uma boa pergunta. Eu na campanha de 2018, eu disse que, sendo presidente, ia restaurar a autoridade do presidente da República, que eu considero aviltada, e uma das fórmulas seria devolver cada poder às suas caixinhas. Pensando no organograma, lembra como é que a gente organiza um organograma de uma empresa, caixinha A, caixinha B? Pois bem, no Brasil está uma verdadeira baderna institucional, mas isso é culpa do poder político. Na medida em que o poder político brasileiro deserta das suas tarefas, o poder político ele não admite vácuo. Então aconteceu uma superpolitização do Supremo Tribunal Federal que invade, não é, atribuições de natureza política. Por exemplo, agora nós temos uma decisão que é muito pitoresca. O Congresso brasileiro, erradamente, determina que o prazo das federações é julho. Ora, se uma federação é uma junção de dois partidos diferentes por 4 anos, é natural que quem vá para essa federação tenha direito de não aceitá-la e, portanto, esse prazo tem que ser aquele que é o do tempo de filiação partidária. O ministro Barroso, entendo em linha com a melhor doutrina, corrigiu o erro do Congresso Nacional e disse, não, o prazo para as federações é o prazo das filiações partidárias, deu 2 de abril. E aí houve uma confusão, o PT pirou não sei o que e tal, o que o tribunal faz? Nem é o que o Congresso mandou, nem é a melhor interpretação, que tem uma explicação razoável. Fez uma federação, juntou alho com bugalho, eu não gosto dessa junção, tenho direito a sair disso. Portanto, o prazo tem que ser aquele que me permita sair disso e continuar sendo pleno dos meus direitos políticos. Pois bem, o tribunal se juntou e disse assim, não, nem é 2 de abril e nem é julho como o Congresso Nacional, vai ser maio. Que diabo é isso? Eu que sou professor de direito, percebe? O que diabo é isso? Portanto, de fato, nós precisamos restaurar a autoridade da presidência da República, mas tomar muito cuidado, porque não é nada que o tribunal fez em relação ao Bolsonaro que sustenta essa minha crítica à hiperpolitização do judiciário brasileiro. Não é mesmo.
Porque, por exemplo, a ação que garantiu autonomia aos estados e municípios para, em concorrência, sem nunca ter dispensado com o governo federal, reproduz a ordem do SUS, do Sistema Único de Saúde, no enfrentamento da pandemia. E nós salvamos milhões de vidas por causa disso. Essa ação foi impetrada por mim. Eu, Ciro Gomes, como advogado, e em nome do PDT, fiz lá essa ação e o ministro Lewandowski garantiu isso. E eu tenho a honra de ter ajudado a salvar muitas vidas no Brasil, porque se dependesse do Bolsonaro, nós estávamos aí sem vacinar o nosso povo, receitando cloroquina que não serve para nada, e o Brasil, que já teve 4 vezes a média de mortes do mundo, teria tido talvez mais 8, 10 vezes as mortes que tivemos. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, foi o nosso convidado hoje, gentilmente atendendo aqui a reportagem do Jornal da Band. Ciro, estourou o nosso tempo aqui, só tenho que lhe agradecer e desejar boa sorte a você na sua caminhada rumo, quem sabe, à presidência da República. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Roberto, e deixa eu mandar mais um abraço a toda a gente querida de Sorocaba, de todo o sudeste de São Paulo, e pedir a vocês, obriguem todos os candidatos a fazer uma proposta, não deixe que lambança resolva o problema, muito menos com chave. E mandar também um abraço para aquele que lidera o PDT por mim aí em São Paulo, que é o nosso futuro deputado federal, Antônio Neto.